Olá, seja muito bem-vindo a este curso gratuito de manutenção de máquina de costura. Essa daqui é a nossa segunda aula. O assunto que vamos falar aqui hoje é o grande segredo, note, para ter sua máquina de costura sempre funcionando. Aqui, pessoal, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a prevenção. Mas por que este assunto é importante? Muitas pessoas acham que só é necessário fazer manutenção em uma máquina de costura quando ela dá problema, como uma manutenção corretiva que eu mostrei para vocês. Mas existe uma maneira ou um segredo que muitas pessoas acabam não sabendo que vai ajudar a sua máquina de costura a funcionar por muito mais tempo, sem dar problemas, sem dar defeitos e assim por diante. E nessa aula de hoje vamos falar bastante sobre este segredo. Então, pegue o papel e caneta e preste bastante atenção no que nós vamos estudar aqui agora. Primeiro de tudo, nós vamos fazer uma recapitulação breve do que vimos na aula anterior, tá bom? Então nós falamos um pouquinho sobre as ferramentas necessárias que vocês precisam para poder começar a dar manutenção em máquina de costura. E vocês viram que são ferramentas básicas que qualquer pessoa talvez tenha na sua casa. Mesmo que talvez você não tenha essa ferramenta, você também pode comprar elas de um modo barato, não é algo extremamente caro, exorbitante, que nenhuma pessoa pode ter, tá bom? Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que nós vimos também foi referente a dois tipos de manutenções hoje que existe. Lembra? Manutenção preventiva e manutenção corretiva. Eu comecei a fazer manutenção preventiva com vocês. Eu desmontei a máquina, mostrei as peças que vocês precisam verificar e também ensinei sobre manutenção corretiva, que é aquela manutenção que ela simplesmente a máquina de costura quebra e não tem mais o que você fazer, você precisa parar ali e precisa fazer na manutenção. E também, na última aula, eu falei alguns benefícios que vão te ajudar a não desistir de estudar sobre manutenção. Nessa aula eu quero falar de 3 problemas que, se você conseguir eliminá-los, você vai ter sucesso garantido na manutenção de máquina de costura. Nós vamos falar um pouco sobre eles a partir de agora, tá bom? Então o primeiro problema é, sem dúvida, note, é o principal vilão que faz as pessoas nem começarem a aprender sobre manutenção de máquina de costura. E talvez seja esse o seu problema. Então a primeira coisa é o medo de mexer na máquina de costura. Eu sei que nós falamos um pouco deste problema na última aula, mas pessoal, eu preciso colocar na sua cabeça que o medo é um dos principais motivos de desistência para quem quer começar a aprender manutenção. Ele é o mais fácil de ser eliminado também. Quem daqui tem medo de mexer, por exemplo, em máquina de costura? Você tem que está assistindo essa aula hoje? Talvez você fique preocupada só em pensar que vai ter que abrir a máquina para tentar consertar algum problema. O medo só existe porque você não sabe o que está fazendo. Se você não saber como funciona uma máquina de costura, quais peças existem e qual o funcionamento delas, com certeza vai ficar morrendo de medo quando for tentar fazer alguma manutenção, arrumar alguma coisa na sua máquina. Tudo na vida é assim, pessoal. Todas as vezes que vamos aprender alguma coisa nova, é normal termos medo. Mas a solução para perder o medo é muito simples, isso mesmo. Basta entender como uma máquina de costura funciona. Entendendo isso e com um passo a passo, você vai ver que o medo vai desaparecer. E saiba que você está de parabéns, porque você já tomou o primeiro passo. Está aqui aprendendo, então continue estudando que o medo vai ser uma coisa do passado. Pessoal, vocês viram também que na aula passada eu falei muito sobre os 95% dos problemas que é possível ser solucionado só abrindo uma carcaça da máquina de costura. Eu repito, pessoal, isso várias vezes para você entender que raramente vai precisar desmontar a sua máquina de costura. Mas mesmo se precisar, nós vimos na última aula que desmontar a máquina de costura não tem nenhum segredo. Espero que depois da aula passada você tenha entendido isso muito bem. E claro que existem técnicas para você não ficar perdido na hora da manutenção. Eu até mostrei algumas técnicas aqui para vocês. Sendo assim, não se preocupe em desmontar peça por peça.
Eu particularmente nunca precisei desmontar uma máquina para arrumá-la, só quando era uma sucata e a pessoa queria reformar. A segunda coisa é a falta do conhecimento. Falamos um pouco sobre conhecer o funcionamento das peças no primeiro problema, mas senti a necessidade de colocar ele como segundo vilão. Se você tentar consertar sua máquina sem conhecimento, pode acabar piorando a situação. Por exemplo, imagine que sua máquina de costura ela está pulando ponto. O que você faria? Quais seriam os passos para arrumar este problema? Se você não tiver conhecimento por onde começar, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar mexendo onde não tem nada a ver com o assunto. Note, pessoal, como o conhecimento é importante. Uma pessoa me chamou para arrumar uma máquina dela e disse que só era a regulagem do ponto que estava feio. Sabe aquela regulagem feia que está meio solto? Então, era isso. Cheguei lá, tinha o manual da máquina na mesa e o marido dela tentou mexer em algo que não tinha nada a ver com o problema. Em vez de mexer no tensor, foi mexer, note, na lançadeira, pessoal. E por causa disso ele desregulou a máquina e por sua vez, em vez de pagar apenas uma regulagem do ponto, ele teve que pagar pela sincronização. Isso mostra que, sem conhecimento, mesmo que seja algo fácil, a pessoa vai acabar fazendo besteira. Isso é natural. Vocês conseguem entender qual é a importância de ter este conhecimento? Aqui nessa semana da costureira, vocês já estão tendo um conhecimento, note, incrível, que muitas pessoas nunca imaginariam ter. Mas você tem que entender que este conhecimento não vai te tornar uma pessoa que vai saber tudo sobre manutenção. Você vai precisar sempre estudar e sempre praticar. E falando em praticar, isso nos leva ao terceiro passo, que é a falta de prática. A falta de prática é uma coisa que vocês precisam entender, que prática é nada mais que repetição. Para aprender alguma coisa, você precisa ter o conhecimento sobre o assunto e praticar, ou seja, repetir esse conhecimento algumas vezes para entender e torná-lo automático para o seu cérebro. Quer ver um exemplo? Você que já são experiente na costura, que já manja, ou seja, já está há muitos anos ali, será que você começou fazendo costuras perfeitas? Roupas bem feitas? É claro que não! Primeiro você teve que aprender como funciona a costura e tudo só ficou mais fácil depois que você repetiu esse procedimento algumas vezes, ou seja, praticou bastante. Manutenção é a mesma coisa, pessoal. Primeiro você precisa ter o conhecimento para depois praticar, ou seja, repetir esse conhecimento até ele entrar na sua mente. Você está começando a ter o conhecimento aqui neste curso gratuito, mas não ache que apenas 3 aulas você vai conseguir arrumar tudo em sua máquina de costura. No meu treinamento completo eu ensino todo o conhecimento necessário e um passo a passo e de uma forma muito mais detalhada. Lá eu consigo, pessoal, mostrar o problema de vários ângulos, facilitando muito o seu aprendizado. Mas por hoje, vamos focar só no conteúdo que preparei aqui essa semana para vocês, que já vai ser mais do que o suficiente para o seu desenvolvimento. Você vai ver. Então, concluindo, essas 3 coisas que nós falamos, se você buscar conhecimento e praticar, você vai perder o medo de fazer manutenção e assim vai conseguir resolver todos os problemas de sua máquina de costura. Ótimo! Agora você entendeu os 3 problemas e como resolvê-los. Então nós vamos continuar o curso falando agora de lubrificação da máquina de costura. Então, lembra que nós falamos um pouquinho sobre a preventiva, você precisa verificar as peças, tem que limpar. Então, agora vocês vão aprender a lubrificar, tá bom? Mas antes de nós começar a falar sobre lubrificar, mostrar para vocês, vocês precisam entender sobre esses 3 tipos. Existem 3 tipos de lubrificação e eu quero mostrar agora para vocês. Muito bem, pessoal, então antes de nós começar a ir lá na máquina, mostrar para vocês onde vocês precisam fazer essa lubrificação, vocês precisam entender que temos 3 tipos de lubrificante e para que serve para cada um, tá bom? Então vamos lá, o primeiro que nós iremos falar aqui
é este daqui, ó. O primeiro tipo de lubrificante é o desengripante, pessoal. O que é um desengripante? Para que ele serve? Primeiro, um desengripante é isso aí que você está vendo agora na tela. Existem vários modelos de desengripante, tá bom? Então, uma coisa que vocês precisam ter em mente e que ele serve, pessoal, nada mais, nada menos, quando a máquina de costura está travada. Então, tente imaginar que sua máquina de costura está travada por causa da lubrificação. Ou tem uma ferramenta, uma peça que está extremamente travada, um parafuso que não está querendo sair. Então você vai utilizar esse desengripante. Mas você não pode lubrificar a máquina somente com este desengripante. Porque se você fizer isso, pessoal, ele seca muito rápido. Então ele não vai durar, lembra, daqueles 7 a 8 meses? Então não vai adiantar. Então ó, você só vai utilizar ele se sua máquina ficou parada há muito tempo. E depois que você utiliza ele, se ela ficou parada há muito tempo, você vai utilizar o outro que eu vou mencionar aqui para vocês, tá bom? Então, primeiro de tudo, só use desengripante para quando a máquina estiver extremamente travada, tá? Sabe às vezes aquele cadeado que não quer abrir de jeito nenhum, você vai lá e joga um pouquinho de óleo, ou seja, desengripante? É para isso que ele vai servir. Então, não utilize como um óleo principal. Beleza? Agora, o segundo, pessoal, é esse daqui, ó. Óleo para máquina de costura, tá? Vou colocar um costura aqui. Olha aqui, pessoal, presta bastante atenção, por favor, nisso. É óleo para máquina de costura. Por favor, não utilize qualquer tipo de óleo na máquina de costura. Você pode utilizar, pessoal, não precisa ser automaticamente o óleo Singer. Existe outro tipo de óleo. Tem este óleo que está mostrando agora para vocês, tá vendo? Tem este óleo da Singer. Ou seja, tem óleos diferentes. Mas uma coisa que você tem que ter em mente é que você não pode utilizar, por exemplo, óleo de motor na máquina de costura. Você não pode utilizar, pessoal, além do óleo de motor, você não pode utilizar óleo de cozinha. Nada dessas coisas. Por quê? Tente imaginar, pessoal, que o óleo ele serve para poder exatamente entrar e penetrar nas peças que estão tendo contato peça com peça. Depois eu vou te mostrar certinho na máquina de costura ali na prática, tá? Então aquele óleo ele precisa penetrar e entrar lá dentro. Então se você colocar um óleo que não é óleo para máquina de costura, às vezes aquele óleo é muito grosso e quando ele é muito grosso, o que acontece? Ele não vai penetrar como deveria. Ou se for um óleo diferente, automaticamente aquele óleo talvez ele não é feito para as propriedades que a máquina de costura precisa. Então as coisas que compõem o óleo é diferente. Então, por favor, só utiliza óleo de máquina de costura. Outros não utiliza, tá bom? Beleza. Agora vamos para o terceiro, pessoal. O terceiro lubrificante é a... Opa! A graxa. A graxa, pessoal, também é muito importante. Nas máquinas de costura doméstica, você vai utilizar graxa. Depois eu vou mostrar onde você vai colocar graxa em cada lugar e aonde você coloca óleo também, tá bom? O que vocês precisam entender sobre a graxa? A graxa é essa aqui que está aparecendo agora para vocês. Mas tem uma coisa em mente. Na questão da graxa, se torna um pouco diferente com respeito ao óleo. Por quê? Com o óleo, você não pode pegar um óleo diferente que não é de máquina de costura. Mas a graxa não tem problema, porque a graxa, por assim dizer, é meio universal. Por exemplo, a graxa que é utilizada nas máquinas de costura, normalmente os mecânicos gostam de utilizar uma graxa branca, que nem essa que você está vendo. Mas pode utilizar uma graxa preta, por exemplo? Pode. Pode utilizar uma graxa marrom? Pode. Pode utilizar graxa vermelha, graxa azul? Sim, pessoal. Mas por que eu recomendo, por assim dizer, você usar a graxa branca? Porque a graxa branca, por assim dizer, é mais barata e não vai sujar tanto a máquina. Porque tente imaginar você utilizando uma graxa preta ou uma graxa marrom numa máquina de costura branca. Olha como vai ficar lá dentro. A máquina rodando, girando 700 RPM por minuto.
ou 700 rotação por minuto. Vai virar uma bagunça lá dentro. Então é importante vocês pensarem nisso. Por que você não precisa utilizar uma vermelha, uma azul? Porque essas são graxas especiais. Então, será que vale a pena você pagar mais caro numa graxa que você vai colocar numa máquina de costura que não precisa? Entendeu? Você vai estar colocando uma coisa muito boa em um componente que não precisa de tudo isso. Só a graxa normal já é o suficiente. Então, com respeito à graxa, pode utilizar qualquer graxa que você desejar, tá bom? Então, vamos lá. Lembre-se uma coisa que eu quero que todo mundo erra, pessoal. Por favor, coloque na sua mente. Não utilize qualquer óleo na sua máquina de costura, tá bom? Então, conforme nós vamos fazendo a lubrificação na máquina, eu vou mostrando e vou dando outras dicas para vocês, tá bom? Então, esses são os 3 principais óleos de lubrificação que vocês precisam utilizar. Então, vamos lá, bora para a máquina agora. Muito bem, então, pessoal. Então, agora nós vamos fazer a lubrificação da máquina de costura. Uma coisa que você precisa ter em mente, que lubrificação, vamos falar um pouco sobre a graxa primeiro, vocês só vão colocar nas engrenagens das máquinas de costura, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, só para vocês terem ideia, eu tenho 2 tipos de graxa, tá vendo? Ó? Eu tenho essa graxa azul, pode ver que está escrito uma graxa especial para rolamento. E temos a graxa branca aqui, ó, tá vendo? Que essa é a mais baratinha. Essa eu paguei, eu acho que R$ 4,90, se não me engano. E você pode utilizar bastante. Beleza, olha onde, pessoal, nós vamos lubrificar. Depois que você limpou, passou o secador aqui dentro, tirou tudo, nós vamos fazer a lubrificação. Primeiro de tudo, para você lubrificar, vocês precisam lubrificar a engrenagem, que é onde você vai passar graxa, ó. Vou baixar aqui um pouquinho, aí vocês vão ver, tá vendo? Ó? Aqui, pessoal, é muito simples. Apesar que ele já está lubrificado, eu vou mostrar para vocês como que nós iremos fazer, tá? Com respeito a isso, ó. Eu vou pegar minha graxa. Se você quiser passar com um pincelzinho, não tem problema. E aqui, pessoal, você vai, ó, derramando a graxa, ó. Vou apertando aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí você vai girando e passando, ó. Se quiser pegar o seu dedo e passar, também não tem problema. Ó. E automaticamente a de baixo não vai precisar. Por quê? Porque ela já vai ser lubrificada por essa daqui que nós estamos fazendo, ó. Porque ela tem contato uma com a outra, ó. Ó. Ó como fica bastante lubrificação. Entendeu? Então, graxa é somente, pessoal, nesta parte que você vai passar, basicamente. Mas tem um outro lugar aqui, ó. É aqui e no garfo. Nós chamamos de garfo aqui, ó. Olha aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Exatamente aqui é o garfo. Aqui neste ele é diferente, ó. O garfo é conforme essa pecinha aqui. Em cada máquina é diferente. Mas, ó, você vai colocar a graxa exatamente ali, ó. Tá vendo? Então, nós vamos pegar e jogar um pouco de graxa lá, ó. Ó. Viu? Aí você vai girando e vai passando em todos os lugares, ó. Beleza? Então, pessoal, graxa nada mais, nada menos é neste lugar só. Então, um tubinho daquele que eu te mostrei vai valer por muito tempo. Beleza, então aonde mais você vai passar agora a lubrificação? Agora nós vamos falar de óleo, tá, pessoal? Uma coisa que vocês precisam ter em mente é que óleo vai em todos os lugares que tem contato peça com peça. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, pessoal, aqui é a parte da lateral da máquina, você tá vendo? Se eu girar ela, vocês conseguem ver que essa peça aqui, que nós chamamos de barra da agulha, está abaixando, está subindo. E vocês conseguem notar que aqui é um bloquinho que a barra ela entra, olha lá, ó, ela está entrando lá dentro. Ou seja, pessoal, está tendo contato peça com peça. Nesse caso, você vai colocar óleo. Você vai colocar, pessoal, apenas 2 a 3 gotas de óleo no máximo. Vocês não precisam colocar mais, ó. Vou colocar uma, coloquei e vou mexer. Vou colocar outra e vou mexer. E pronto, tá vendo? Então, todo lugar que tem contato peça com peça, você vai fazer isso.
Por exemplo, tá vendo aqui, ó? Tem contato peça com peça, ó. O calcador tá baixando e subindo e tem uma peça aqui. Vou colocar óleo também, ó. Um pingo. Vou abaixar, subir. 2 pingos. Baixar e subir. Por que você não pode colocar mais? Senão vai começar a vazar óleo aqui para baixo. Aí vai começar a sujar tecido e assim por diante. Então, ó, todo lugar. Olha um outro lugar, por exemplo, que você vai precisar colocar. Tá vendo aqui, nessa peça? Ela é responsável pelo zigue-zague. Jogar a máquina para um lado e para o outro, ó. Tá vendo, ó? Olha lá, ó. É bem aqui em cima. Então, aqui você vai colocar óleo também, ó. Olha lá, ó. Um pingo. Mexe um pouquinho. E 2 pingos. Viu? No máximo 3 pingos já é o suficiente. Então, o que eu quero que você deixar bem claro é sempre onde tem peça com peça. Ó, eu vou aqui virar a máquina aqui para vocês verem. Ó, se vocês reparar, tá vendo que esta polia, tá vendo essa polia aqui? Ela tá girando. Então, se ela tá girando a lançadeira aqui em cima. Tá vendo a lançadeira girando lá, ó? Então, pessoal, o que você pode fazer? Aqui tem, você pode colocar óleo exatamente entre essa parte e essa parte, ó. Então, vou colocar óleo entre os dois ali, ó. Olha lá, não coloca óleo na correia, tá? Ó, coloquei uma gota e vou colocar 2 gotas. Pronto, já é o suficiente. Tá vendo que aqui, ó, tá tendo contato peça com peça? Olha lá, ó. Então aqui você também vai colocar óleo, tá bom? Então lembre-se, todos os lugares que tem contato peça com peça, você vai colocar óleo. Eu vou dar um exemplo em uma outra máquina aqui para vocês verem. Vou pegar ela aqui rapidinho. Então pessoal, ó, tô com uma outra máquina aqui. Olha que legal. Aqui ela tem várias pecinhas aqui em cima, tá vendo? Aqui pessoal, por que eu quis mostrar nela? Aqui você vai colocar graxa, entendeu? Por exemplo, ó, todos os lugares que eu for mexer, ó, vamos ver isso aqui, por exemplo, ó. Ó, tá vendo que as peças mexem? Olha essa peça mexendo aqui, ó. Então aqui você pode colocar graxa. Você pode pegar um pouquinho de graxa, passar na mão e passar lá, ó. Assim. Aí, aqui também ela vai mexer. Você vai pegar a graxa, joga aqui, ó. Ó. Aqui também, ó. Entendeu? Você pode fazer isso, porque, ó, quando eu mexo, olha aqui, ele vai começar, ó, olha lá, ó. E a graxa vai durar mais tempo ficando ali. Você pode fazer isso em todos os lugares, tá? Tá bom, pessoal. Então, sobre lubrificação preventiva ficou bem claro. Mas agora eu quero ensinar vocês como que vocês podem conseguir daqui em diante conseguir resolver problemas ou acharem os problemas na sua máquina. Vamos lá então. Muito bem, então. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre uma coisa extremamente importante. Então eu preciso que você preste extremamente atenção daqui em diante, tá? Porque agora eu quero ensinar vocês um método que vocês podem fazer para conseguir achar o problema de sua máquina de costura. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maior dificuldade que normalmente uma pessoa tem é de achar aonde que está vindo um problema. Porque numa máquina de costura pode ser várias coisas que está acontecendo um problema específico. Por exemplo, a máquina de costura está pulando ponto. Pode ser várias coisas. Então o problema é descobrir qual é o ponto em questão que está dando aquele problema, entendeu? Então eu quero hoje ensinar vocês como que vocês vão conseguir resolver isso em uma máquina de costura, tá? Então preste bastante atenção daqui em diante, tá? Pega aí um caderno, anote, porque vai ser muito legal agora o que eu vou te ensinar. Vamos lá, pessoal. Uma coisa que vocês precisam ter em mente, daqui em diante, você vai considerar essa máquina de costura, sua máquina de costura, não importa qual seja, como tendo 3 partes. Isso mesmo, a máquina tendo 3 partes. Como assim? Vai existir a primeira parte, que é a parte 1, daqui, do meio aqui para cima, tá? Daqui para cima. Teremos a parte 2, que é daqui para baixo, certo? E a parte 3 é do motor e o pedal.
tá bom? Então tenha isso em mente. Parte 1, parte 2 e parte 3. Daqui em diante, pessoal, sempre quando sua máquina de costura der problema, você tem que parar e se perguntar assim: qual parte a minha máquina está dando problema? A parte 1, a parte 2 ou a parte 3? Então agora eu quero fazer um exercício com você que está aqui assistindo. Então o que você vai fazer? Conforme eu fizer uma pergunta para você, você vai pausar aqui e vai pensar e vai responder. Aí depois você despausa e automaticamente, quando você despausar, eu vou falar para você qual que é realmente o problema. Então você vai saber se acertou ou não, tá bom? Vamos lá então. Então vamos lá. Nós queremos descobrir aonde que está dando um problema específico. Vamos imaginar, vamos pegar um problema aqui que acontece bastante nas máquinas de costura. Vamos pensar que a máquina de costura está arrebentando a linha, quebrando a linha na parte de baixo. Somente a linha da bobina está arrebentando a linha, tá? Então tá, pensando nisso, nós temos que descobrir qual parte pode estar ocasionando este problema. A parte 1, a parte 2 ou a parte 3, que é o motor. Por quê? Depois que nós descobrirmos qual das partes nós não vai precisar se preocupar com as outras e vamos só focar naquela parte que são responsáveis. Aí vamos conseguir um caça-tesouro, por assim dizer. Então vamos lá. Qual parte que a máquina de costura está arrebentando a linha arrebentando a linha da caixa de bobina? O problema vamos lá, parte 1, parte 2 ou parte 3? Vamos dar um pause, aí você pensa aí um pouco agora. Muito bem, então você pensou e respondeu. Vamos ver se vai estar certo? Vamos lá. Então aqui nós temos, você tem que parar e pensar assim. Olha o segredo, tá, pessoal? Lembrando que é a linha de baixo que está arrebentando. O que você tem que pensar? Será que a linha de baixo ela tem contato com a parte de cima da máquina de costura? A linha de cima ela está costurando, não está arrebentando, é apenas a parte de baixo. A linha de baixo ela não vem para cima. Então automaticamente a parte 1 nós elimina. Entendeu? Provavelmente a parte 2 é a mais correta que está dando problema. Por quê? A linha ali ela vai percorrer entre a lançadeira, a caixa de bobina, a chapa da agulha, o dentinho, tudo envolvendo a parte de baixo. Então o que você faria agora? Vamos imaginar que você acertou, mesmo que você errou, não tem problema. Mas nós já sabemos que o problema pode ser na parte 1, a parte 2 daqui em diante. Então você tem que parar e pensar, tá, é a parte 2. Então, o que pode estar ocasionando a minha linha quebrar? Aí sim, pessoal, você vai pegar todo o sistema da parte 2, que a linha faz parte, que ela percorre, e vai fazer essa verificação. Você vai verificar, tá, deixa eu ver se minha caixa de bobina não está quebrada, se ela não está com rebarbas. Deixa eu verificar se minha lançadeira não está com problema. Deixa eu verificar se a linha não está muito apertada, por isso está dando este problema. Será que a chapa da agulha está boa? Você entendeu? Agora você eliminou tudo o outro, tudo o resto ficou tudo mais fácil. Tá, vamos continuar aí para ver se você entendeu realmente mais a fundo. Vamos pensar agora, vou pegar um problema aqui. A máquina de costura nem liga. Ela não liga, você aperta o botão de ligar, ela nem sequer, quando você aperta o pedal, faz o barulho, você nem ouve barulho. E aí? Onde que é o problema? Parte 1, superior, parte 2, inferior, ou parte 3, motor? Na onde que vem este problema? Pensa aí, vamos dar um pause agora e você vai responder para nós. Muito bem, pessoal. Uma coisa que tem que ter em mente é que se ela não está nem ligando e nem fazendo barulho,
automaticamente. Não tem nada a ver com a parte 1, porque ela não tem nada a ver aqui, né? Não está nem ligando. Não tem nada a ver com a parte 2, então seria a parte 3, o motor. Tá, então você descobriu que pode ser o motor ou o pedal, certo? Aí você vai fazer as verificações. Tem energia na tomada? O pedal está funcionando? O motor precisa trocar o carvãozinho? Os fios estão exatamente conectados? Ou tem um fio rompido? E por aí vai. Entendeu? Mas aí já te facilita. Você eliminou muito dos problemas. Você não precisa se preocupar mais nem com a parte 1 e nem com a parte 2. Mas agora eu quero falar para vocês o que vocês não devem fazer, tá? Isso é importante, que vocês não devem fazer. Por exemplo, neste problema que eu acabei de falar para vocês, que a máquina de costura não está nem dando sinal de vida. O que você não deve fazer? Procurar na parte 1 o problema e procurar na parte 2, porque não tem sentido. É assim que você precisa pensar. Se você fazer desse jeito, pessoal, vai ser muito mais fácil de resolver os seus problemas. Vocês vão ver que vai ser algo assim extremamente mais fácil de achar o que está acontecendo com ela. Então, o que eu quero que você tenha em mente nesta aula? Eu quero que você agora entenda que não é difícil de acharem problema na máquina de costura. Utilize esse método que eu mencionei para vocês. Tá bom? No entanto, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Que existem peças nas máquinas de costura que costuma dar mais problemas do que as outras. E sempre é importante vocês verificarem ela, tá? Então vamos falar um pouco delas. É bem rapidinho. Primeiro, você precisa verificar a sua chapa da agulha, que nem essa que está aparecendo aqui para vocês. Pode ser essa, pode ser de outro modelo, não importa, pode ser máquina de costura industrial, máquina de costura doméstica. Você precisa verificar se ela não está enferrujada, se ela não está danificada, se ela não está quebradiça. Às vezes, nesse orifício do meio aí, o que acontece? Fica cheio de furinho e por causa disso acaba dando um problema. Então, essa é uma peça importante que você precisa verificar. A segunda peça que você precisa verificar que costuma dar problema é o dentinho, que nem que você está vendo aqui. Não importa o tipo de máquina, qualquer máquina, você tem que verificar o dentinho. Verifica se não está quebrado, se não está gasto, se não está danificado, tá bom? Por quê, pessoal? Por causa do dentinho, eu já peguei máquina de costura que não estava nem sequer puxando o tecido e não conseguia puxar. E o problema era porque o dentinho já estava gasto. Já pensou? Então pode ser este o problema que está acontecendo com você. Tá, então a nossa terceira peça é a agulha. A agulha, pessoal, é os maiores problemas que acontecem. A pessoa utiliza a agulha errada na máquina de costura dela. Às vezes que a costura malha, está utilizando uma agulha que não é para malha. Às vezes está utilizando uma agulha numa máquina de costura doméstica e está utilizando agulha industrial nela. Às vezes está usando uma máquina de costurando numa máquina industrial, utilizando uma agulha overlock ou uma galoneira, ou seja, pode ser esses problemas. Então a agulha torta e assim por diante, pode ser isso, tá bom? Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que a agulha ela tem prazo de validade. Normalmente ela vai durar cerca de 8 horas a 12 horas trabalhada. Por quê? A ponta da agulha, começa a ficar gasta. E por causa disso, ela não consegue furar o tecido mais como deveria. E quando ele não consegue furar o tecido como deveria, vai começar a fazer mais força no tecido. E por causa disso, vai começar a entortar a agulha. Aí vai danificar sua lançadeira e assim por diante. A outra peça que eu quero falar é essa que eu acabei de mencionar, a lançadeira. A lançadeira, pessoal, apesar que é mais difícil ela dar problema, mas vocês têm que ficar de olho nela. Porque se você não ficar de olho nela, ela pode acabar, por exemplo, a agulha danificando a lançadeira enferrujando. Então verifique a ponta da lançadeira, que nem essa lançadeira que você está vendo aqui agora. Verifique, não importa o tipo de lançadeira que você tenha, também é muito importante. Tá bom? E uma outra peça, pessoal, é a caixa de bobina. Pode ser essa aqui que você está vendo agora, pode ser outro tipo de caixa de bobina, não importa, pessoal, qual é. Verifica se não está quebrada, se não está enferrujada. Às vezes a caixa de bobina parece muito bonita, mas ela não está dando mais tensão na linha da caixa. E por isso está dando este problema. Então, às vezes a molinha já quebrou e não tem mais o que fazer. É só trocando. Então,
faça essa verificação, tá bom? Então, pessoal, basicamente, essas ferramentas, essas peças que eu mencionei para vocês, são as peças que dão mais problema na máquina de costura. Verifique elas, que muitas vezes pode ser por causa delas que está dando problema. Muito bem, pessoal, a próxima aula é a minha preferida. Nós vamos colocar tudo em prática o que nós aprendemos aqui. Eu vou mostrar para vocês em outro tipo de máquina de costura. Quero mostrar para vocês em máquina de costura também industrial, para vocês verem como que tudo que nós fizemos aqui dá para utilizar, tanto em máquina de costura doméstica, máquina de costura overlock, máquina de costura industrial também. Então, a próxima aula promete, então não perca ela, tá bom? Então, te espero na próxima aula do nosso curso gratuito.